Então, aí. Boa noite, meus queridos. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Eu já apresentei vocês aqui para a sala, tá? Que vocês são meus amigos. Fui madrinha de casamento de vocês, né? Então, agradeço demais por vocês estarem compartilhando um pouco da experiência, né? Que é trabalhar com saúde mental pública, né? Nos departamentos públicos. Então, eu separei algumas perguntinhas, né? Eu vou ler a apresentação aqui de vocês, né? Mas se quiserem comentar um pouco mais, se apresentarem, tá certo? Então, Tudo vou bem. começar aqui a apresentação. Então, a gente vai falar um pouco sobre as diretrizes para a atuação do psicólogo no SUS. Então, como o Sérgio é médico, ele também vai contribuir, né, com esse assunto aqui para nós. Bom, Isso. vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver se eu não vou apanhar muito. Bom, primeiro a gente tem a minha amiga Júlia, né, de muitos anos. Não vou falar quantos anos a gente é amiga, né? Vou deixar esse segredo de Estado, que é psicóloga graduada pela PUC, pós-graduada em neuro, psicologia organizacional, psicologia do trânsito, e aí, né, você atuou na assistência social na UBS em Heitoraí e Isso. coordenadora municipal de saúde mental. Muito chique, né, amiga? Demais. E o nosso querido Sérgio, que é médico, também formado pela PUC, pós-graduado em psiquiatria, pela IBCMed. Qual que seria a sigla, o É Sérgio? IBCMED mesmo, é IBCMED. Ah, tá, Significa? não tem. Você está falando, você está pedindo É, eu não vou lembrar de cor agora, mas Instituto Brasileiro, Ciências de não? ciências médicas? médicas, eu acho que é isso, é alguma coisa assim. Isso. Eu Faz sempre, tempo. faz tanto tempo e sempre falando só IBCMED, eu esqueci. É. Membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, ó. E especializado em saúde da família pelo NB e médico de tráfego pela Abramet. Muito bem. E aí, pessoal, agora eu vou passar a palavra para vocês antes da gente começar a nossa entrevista aqui. Se vocês querem compartilhar um pouco mais, se apresentarem. Não, eu acho assim, o Sérgio está há muito tempo no SUS já, né? Já desde final de 2018, se eu não me engano. Por 17. que vocês não estão aparecendo? Eu não estou vendo. Eu estou aqui, estou vendo. Ó. Você tá... Ué, que, Cadê Talvez você você? esteja compartilhando os slides ou você estava vendo a gente antes e agora não está. É. Então vou parar de compartilhar para ver vocês. Aí. agora eu vi. Olá. Tá. Então, como a gente estava falando, o Sérgio trabalha no SUS desde 2017, que você falou. Porque Isso. em Goiânia você trabalhou também na prefeitura, né? Uhum. Uhum. Só que ele começou mais a questão da saúde mental, foi desde 2019, mais ou Não, é menos, 2018 2018. também, isso. Porque não só como médico de postinho, que ele veio para Itoraí pelo Mais Médicos, né? Não só Uhum. como médico geral mesmo, ele também começou a trabalhar muito com a saúde mental aqui em Itoraí. Por quê? Porque a demanda é muito grande, né, Sérgio? Você sabe falar mais do que eu sobre isso, se você quiser falar melhor. É porque eu achei que você ia falar de você primeiro. Não, eu tô Mas, falando de você porque você está mais tempo no sul. então, já pegando o gancho aí, realmente, então, assim, eu tenho esse tempo, assim, de SUS mesmo, de tanto eu tive período de atenção básica, de emergência, e até chegar na psiquiatria mesmo. Uhum. Então, e assim, eu tenho consultório particular de psiquiatria, e aí a gente realmente vê a diferença de demanda, né, de procura, de necessidade, e que realmente a procura é muito grande, né, assim, com o advento, assim,
de novas informações, de quebras de preconceitos. Então, a procura vem melhorando bastante, que diminuiu bastante aquele vínculo de coisa de doido, O estigma, toma né, que tinha. isso, exatamente. Então, assim, a população em geral mesmo procura muito. E a gente aqui, a Júlia até vai falar também, a gente nosso trabalho aqui no SUS é uma região bem carente, é muito vinculada ao agronegócio mesmo. Então, assim, são muitas pessoas que são vinculadas a chácaras mesmo, a serviços rurais. Então, a gente tem bem esse perfil aqui, a cidade tem muita gente de zona rural, então que muitas vezes seria muito difícil ter acesso a um psiquiatra, a uma psicóloga, então é muito importante isso. Aqui eu estou há 6 anos e pouco. E eu vim a em Júlia, 2021, né? No comecinho de 2021. Por isso que eu comecei falando sobre você, que eu puxar o gancho para mim de quando eu vim. Eu vim em 2021 justamente porque o Sérgio já estava aqui, né? E eu vim atuando primeiro no CRAS, que é o de assistência social. E trabalhei por 1 ano no CRAS, para depois ir para o postinho. Por quê? Porque no CRAS, eu não tinha outra psicóloga na cidade, né? Era só eu na época. E as pessoas acabavam procurando o CRAS atrás de terapia. E CRAS não é um lugar de terapia, de acolhimento, conforme for a gente direcionava, né, para tratamento, para o CAPS mesmo, que a gente tinha esse contato também com o CAPS. Aqui não tem CAPS na cidade, que é muito pequeno, então o CAPS mais próximo é em Itabiraí, que é pertinho. Só que a demanda era tão grande por terapia que as pessoas iam lá no CRAS atrás de terapia. E acabou que no final do ano eu já estava fazendo quase terapia no CRAS. Falei, gente, não dá, né? O CRAS não é lugar disso, é até antiético mesmo. Então eu pedi, né? Eu conversei e pedi para passar para o UBS, para o postinho no SUS. Aí eles chamaram outra psicóloga para o CRAS, né? Que atende a demanda social, e eu fiquei na demanda de terapia mesmo, de saúde no postinho. E a lista assim, de espera ficou gigantesca, lotou a lista de espera. Porque as pessoas, assim, necessitavam demais disso. Aqui a cidade ela é bem pequena, tem uns 4 mil habitantes. Quase 5 mil. Quase 5 mil habitantes. Mas a demanda assim, psicológica e psiquiátrica é gritante, gritante. Eles não tinham acesso, sabe? Então a gente começou realmente, de fato, com esse trabalho. Eu não vou me delongar, para a gente já direto ao ponto. Não, mas é interessante você falar da sua experiência, porque é isso que a gente aqui na faculdade, a gente quase não tem esse contato, né, com o pessoal que trabalha diretamente com o SUS. E assim, por mais que seja uma faculdade particular, ela também tem esse objetivo, né, de não só formar profissionais para trabalharem na clínica, mas também fazer esse trabalho social, né? Então, eu vejo muito essa necessidade dos acadêmicos, né, de terem contato com profissionais. A No Júlia caso, sempre como fala vocês, que assim, foi uma experiência que ela ficou 1 ano no CRAS, né? Que aí não necessariamente no SUS, né? Pela Secretaria de Assistência Social. e seria o Mas, SUAS, né? isso, Isso. exatamente. Mas ela sempre fala que foi uma experiência assim que é inexorável, assim, que é para levar para sempre mesmo. Exatamente. Mudou até como pessoa, sabe? É. A minha visão de mundo, assim, é bem interessante. Então vamos para as perguntinhas. Agora eu não sei como é que eu vou colocar aqui, não, mas a gente vai Vai dar certo. vai dar certo. Bom, então agora, próxima pergunta. Vamos lá. Ó, a primeira Então, pergunta é para a Júlia. Como você avalia a importância da interdisciplinaridade no seu trabalho como psicóloga no SUS? Quais os principais desafios e benefícios de trabalhar em equipe com outros profissionais de saúde? Bom, uma das coisas que eu mais gosto no SUS é a questão da interdisciplinaridade mesmo, porque é muito bom. Você está lá no postinho, por exemplo,
E no consultório do lado tem o médico, aí no outro tem o fisioterapeuta. E a gente, às vezes, trabalha com usuários que passam por todo mundo lá do postinho, por todos os profissionais que estão lá atuando. E, Aham, assim, é essencial. É essencial a gente ter essa comunicação, a gente ajudar um no trabalho do outro, tudo em prol, né, do paciente mesmo, né, do usuário. aham. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, né? Aí, ó. Um exemplo aqui. A gente tem um paciente com uma Nós dor temos, crônica. nós temos um Ai, meu Deus. convidado especial aqui Oi, meu amor. que está assistindo Pois vai a rir. aula, a entrevista. Tem uns aqui querendo Desculpa, Tá fazer aqui amiga, por parte. também te não dá doida interromper. atrás de bicho por causa da chuva aqui, ó. É, então ele tá aqui desnorteado. Desculpa. Imagina, foi por uma boa causa a interrupção. Mas, assim, uma coisa assim, que é bem interessante, né, que eu vou exemplificar, você está tratando um paciente com uma dor crônica, que ela não Uhum, sara, já tomou remédio, está fazendo fisioterapia. Aí tanto o médico como o fisioterapeuta chegam assim no psicólogo, olha, vamos trabalhar junto, vamos tratar essa questão, que o paciente não está tendo melhora, o lado fisiológico já está uhum, descartado. Vamos começar pelo lado psicológico, então, da saúde mental, para ver se a gente consegue realmente dar uma melhora para o uhum, paciente. Eu acho isso incrível no uhum, SUS. E aqui, pelo menos na cidade, funcionava super direitinho, né, Sérgio? Sempre teve essa comunicação. É uma cidade pequena, então os profissionais ficam bem unidos mesmo, todo mundo acaba se conhecendo mesmo. uhum, E é super importante essa comunicação. É a coisa assim que mais faz o SUS realmente funcionar, né? Essa importância toda de incluir a equipe multidisciplinar, né, no tratamento para o usuário, isso é importantíssimo. E é o que a gente às vezes sente falta no consultório particular, por exemplo, que a gente às vezes fica distante de um outro profissional que está tratando o problema do seu paciente. Já no SUS, né, no postinho, a gente conseguia realmente integrar, de fato, todo mundo para melhora. Esse é o principal, assim, benefício que eu acho, né? O desafio, pelo menos que eu via, ainda continua aqui muito no interior, era a falta de ética de algumas pessoas da equipe. Seu paciente está com um problema, a cidade é muito pequena e às vezes vazava, né? Um paciente, tipo, falava com um psiquiatra, com um psicólogo, com um fisioterapeuta, que ele estava passando, de repente o povo lá da enfermagem já estava sabendo, né? Porque a conversa fluía muito, a falta de ética de alguns profissionais da saúde, né? Principalmente aqui, que eu vejo que a cidade é muito pequena, as pessoas se conhecem demais, acabava vazando. Isso, assim, me incomodava, me incomoda ainda. O Sérgio também já se sente muito incomodado com isso, que é uma questão de sigilo, né? O tratamento. E, né, Sérgio acabava vazando e prejudicava muitas vezes. A pessoa, sabe, às vezes nem queria voltar para o tratamento porque, vazou. O povo do postinho tá rindo da minha condição, né? Tá, eu sou esquizofrênico, eu tô tendo alucinações e o povo do postinho às vezes está fazendo piada com isso. Então, essa dificuldade assim, tremenda que a gente tinha, né, que a gente tem, assim, fica quebrando, tenta quebrar, né, É, ao longo do tempo. e levando para cidades maiores, o jeito do funcionamento das redes, né, do SUS, elas são por regiões, né? Então, igual aqui a gente exemplificou uma cidade que é pequena, que aí às vezes pode acontecer algo do tipo, mas as divisões em cidades maiores, como Anápolis, Goiânia mesmo, são por bairros, né? Os PSFs, os UBS são por bairros. Então, normalmente Uhum. são microáreas que não passam ali de 5, 6 mil pessoas. Então, realmente, e normalmente são muitos profissionais trabalham, são moradores da região, né? Então, os agentes de saúde, esse tipo de coisa. Então, realmente, essa questão ética a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas aí entra a questão principalmente do psicólogo, né, de deixar o paciente seguro mesmo, né, de que a partir do uhum. momento que ele entrou ali, o sigilo Sigilo. máximo e Uhum. tudo, É. e, mas assim, realmente tem essas coisas, mas realmente funciona muito esse fluxo de interdisciplinar, né, Sim, é uma das coisas que eu mais gosto no SUS, é isso mesmo.
A questão da ética, né, seria para todo mundo, porque nós, psicólogos, Uhum. temos o código de ética, né? Eu acredito que os Apesar de que tem médicos, alguns profissionais que parecem não ter tido essa disciplina, não, é, mas na internet a gente vê muita barbaridade acontecendo, muito. mas e é isso, toda profissão tem seu código de ética, só que Aham, a dificuldade é seguir, as pessoas não, parece que é. ignoram isso, e essa é uma dificuldade tremenda que a gente tem aqui no, né, no postinho, no SUS, que acabava prejudicando muito. Vamos para a próxima. Eu tinha tirado aqui, mas. Ó, agora é para o Sérgio. Diante da crescente demanda por serviços de saúde mental, acho que você até comentou, né, Sérgio? Como o Uhum. SUS tem buscado garantir o acesso equitativo à população? E quais as principais dificuldades encontradas no dia a dia para atender essa demanda e quais as possíveis soluções assim que você vê, né, para isso? Certo. Então, a primeira coisa, realmente, a demanda cresceu Uhum, muito nos últimos anos e tudo, a procura por psiquiatras e tudo. E assim, a primeira coisa é até referente à pergunta anterior que você fez, que é uhum, a questão da interdisciplinaridade. Então, sim, assim, às vezes o médico clínico, ele examina o paciente que está com uma queixa, muitas vezes o paciente com uma crise, né, aí chega com sintomas achando que tem algum sintoma cardiológico, né, estou infartando, essas coisas, estou com falta de ar, uma crise ansiosa, por exemplo, e aí ele é conduzido tanto para o psiquiatra como para a psicóloga, uhum, e é encaminhado. Isso em várias áreas, às vezes até o fisioterapeuta pode indicar, né? Falar, olha, na unidade nós temos e tudo. Na minha experiência aqui, como já tem um tempo que estou aqui, né? Então a gente já tem uma relação. Hoje a Júlia não é psicóloga lá do CRAS, por exemplo, tem uma outra psicóloga. Se acontece alguma coisa, ela já me liga e tudo, e fala, olha, tô com uma criança assim, assado e tal, esse tipo de coisa. E já levando para o SUS em geral mesmo, aí tem as possibilidades de encaminhamento, né? Então, os, os CAPs, os hospitais psiquiátricos, então, para momentos de crise, temos no SUS as possibilidades de internação. Então, tudo isso, assim, claro, dependendo do caso, né? Então, alguns casos que realmente precisa de internação, a gente consegue fazer um médico clínico, pode fazer, por exemplo, a gente teve algumas situações aqui, por exemplo, de uma pessoa esquizofrênica que estava meio com o tratamento abandonado e aí agrediu a mãe, agrediu pessoas próximas e tudo. Então, nesse momento, aí o médico clínico consegue, pelo sistema de regulação do SUS, regular, falar a situação e tudo. Olha, o paciente está impossibilitado de ficar em convivência com outras pessoas, e aí daqui sai, vai com ambulância e tudo para um hospital psiquiátrico adequado. Isso, em alguns casos assim mais graves, né? Mas quando é alguns casos a nível ambulatorial mesmo, a nível de consulta, também funciona muito bem. Então, você identifica a situação e aí, olha, realmente aqui nesse ambiente nós não temos o suporte de um psiquiatra, por exemplo. Então, vai ser feito um encaminhamento e ele vai a tal unidade, a unidade mais próxima da casa dele, tudo, que vai ter esse atendimento. E o ideal, a equipe formada mesmo das unidades básicas, ela teria que ter sempre o psicólogo. Então, a ideia é que nas unidades básicas tenham o médico, o dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo, a fonoaudióloga. Então, que funcione ali mesmo, que a pessoa consiga ir no bairro dela, Uhum. muitas vezes teria uma dificuldade muito grande de ir para um lugar distante, tudo, é. precisaria de carro, essas coisas, então ali no Mas bairro esse é o dela, ideal, né? esse é o Esse é o ideal, ideal. E aí exatamente. nem sempre ele é palpável. Exatamente.
Aí o certo seria, em cada unidade básica de saúde, ter a Ser equipe completa, completa. né? A de vocês é aí? Como é que é a situação? A nossa é, sim. Ai, que Só bom, tem então. Não, tá fonoaudiólogo. sem Não fonoaudiólogo tem agora, fonoaudiólogo. recentemente Ah, saiu. Uhum. Mas de resto tem todos. ai, que bom, então. Porque eu acredito que essa articulação, então, em setores menores, em lugares menores, ela acontece mais fluida do que nos grandes centros, Sérgio? O que que você acha? Ah, sim, sem dúvida, porque essa é a ideia da atenção básica, né? Uhum, Das UBS, PSFs, ESFs, que você consiga resolver ali, na uhum. atenção primária mesmo. E Uhum. isso é importantíssimo para o funcionamento do SUS. Então, a Hum. gente consegue ir, aí, olha, realmente, igual eu falei, por exemplo, uma emergência dessa, uma pessoa com agressividade, tudo aí, realmente ali não dá para resolver numa atenção básica. Então, você vai passando para uma atenção secundária, terciária, mas, assim, você resolve 90% dos problemas ali, se Sim. estiver funcionando bem. Ótimo. Então vamos para a próxima pergunta. Ai, gente, estou super apanhando aqui, mas vai. Ju, é muita informação para mim. Na sua opinião, como a formação e a supervisão contribuem para o desenvolvimento profissional dos psicólogos que atuam no SUS? E quais as principais demandas e desafios nessa área? Gente, a formação e a supervisão contribui para o desenvolvimento profissional. Nossa, total, né? Contribui muito. A É, gente ter uma boa formação, a gente ir atrás, né, do conhecimento, a gente pesquisar, a gente também ter essa supervisão, porque, querendo ou não, atuar em SUS, em áreas assim mais carentes mesmo, a gente vê muita coisa pesada. Vê muita coisa que a gente não vê num consultório particular, né? Que são os transtornos, às vezes, mais leves, que aparecem no consultório, uma coisa mais rotineira. No SUS, né, em áreas assim mais carentes mesmo, aparecem coisas muito pesadas. Né? São muitos casos de violência, são casos de abuso, são transtornos que se agravam por causa da condição financeira, do ambiente que a pessoa está inserida, né? Então, a gente sabe que adictos também, né? Muitos isso, casos. muito, Acredito que muito aí, né, no interior, esse caso de adictos tem muito, né? demais. E assim, por exemplo, um transtorno bipolar na classe média alta, é diferente de um transtorno bipolar na classe baixa. Ele é muito mais, sabe, difícil. Tem muitos fatores que agravam demais o transtorno, né? Intenso, você fala, tipo assim, nas crises. Porque assim, você concorda que num ambiente, né, com mais condições financeiras, com uma estrutura familiar assim, mais normalzinha, o meu transtorno ele não vem tão paft, né? Não vem tão punk. Agora, eu já tenho uma família desestruturada. Por exemplo, meu pai bebe desde que eu sou criança, a minha mãe me abandonou com a minha avó, eu já vi meu pai agredindo a minha mãe, desde criança estou lidando com isso. Como é que vai desenvolver esse transtorno? Eu já tenho assim uma predisposição a desenvolver uma bipolaridade. Como é que ela desenvolve mais nesse meio, né? De carência, sabe? Você vê bem assim estampado na sua cara, né? É, É a gente sempre a fala falta social, né? A pobreza, a marginalidade, a Isso, a má criminalidade, vontade. tudo vai contribuir mais, né? Uhum. A gente sempre fala aqui que eu e a Júlia sempre discutimos sobre isso, que é assim, lógico que é longe de qualquer profissional desmerecer um sofrimento de alguém, uma condição de Lógico. alguém, né? Uhum. Então, assim, mas quando a gente fala assim da condição social, é que realmente às vezes muda até o tratamento mesmo, muitas Uhum. vezes muda, porque é diferente, como eu estou dizendo, não quer dizer que um é mais importante que o outro, É. mas é diferente. Por exemplo, uma ansiedade que às vezes é grave, de uma pessoa que
tem uma boa condição social e aí ela está muito ansiosa pelo trabalho, as horas trabalhadas e tudo, para uma outra que se gerou, por exemplo, à base de uma moça que tenha 20 anos e que sofreu abuso na infância. Então, assim, são dois tipos, às vezes os sintomas são bem parecidos, Sim. mas às vezes para a gente tratar na base, o negócio é mais punk. Tem uma diferença grande, assim, do ponto de vista de tratamento e de evolução mesmo, de melhora. Então, realmente, a gente sempre tem que pensar nisso mesmo, nessas diferenças. Sim, e essa importância da gente ter a supervisão, né, da gente poder também ter sempre essa orientação, né? Às vezes uma coisa pega muito pra gente. Nossa, que triste, que caso triste que eu tô pegando. Nossa, às vezes você não dá conta de tudo. Ninguém é super-herói para dar conta de tudo. A gente é humano também. A gente tem nossos traumas, a gente tem nossas dores. Então tem muita coisa, às vezes, que pega assim, batendo, e a gente leva isso para a supervisão, né? Como é que eu posso lidar? Eu nunca via diferente. É muito importante, tanto a sua formação, né, a sua base, você levar a sério, né, as questões da sua abordagem, né, de trabalho, a teoria, juntando com a prática, e ter esse apoio de supervisão é essencial, né, a gente ter esse, como se fala, um suporte, né? Uma base mesmo, para a gente conseguir tratar melhor. Que a gente bem, né? A gente estando bem, a gente consegue, né? Que os outros fiquem bem Júlia, também. Quando veio para cá, eu tinha minha supervisora, hoje eu tô assim eu consigo lidar melhor com essas questões, né? Mas eu levava muitos casos para a supervisora que eu nunca tinha visto na minha vida, eram casos assim pesados que eu nunca tinha pego. Então, hoje eu sei lidar melhor, hoje eu aprendi, né, já manejar no consultório, questões assim que antes eu ficava meio, meu Deus, o que eu faço, né? Você tá segurando ali na sessão, você está segurando na consulta, a pessoa sai e fala, meu Deus, você fala, e agora? Né, que caso é esse? Porque, querendo ou não, né, a gente já viu muita coisa pesada aqui acontecendo, que ninguém estava preparado, mas que a gente tinha a formação, o estudo, né? Mas são coisas que aparecem, a gente tem que. E agora, né? Como eu, psicóloga, como é que eu vou fazer agora para ajudar? E a gente vai conseguindo, né? A importância do estudo, a importância de você ir atrás mesmo, e de você ter também a humildade de falar, nossa, eu preciso de ajuda para esse caso, né? Você levar isso em rodas de estudo, né? Em grupos, para poder, assim, tudo em prol do bem do paciente mesmo. Bom, pessoal, tá faltando 9 minutos aqui para encerrar, porque eu acho que o Zoom ele tem acho que é 40 minutos só quando compartilha. Aí eu tem mais duas perguntinhas, mas eu acho que vocês falaram bastante coisa, acho que deu para contribuir bastante com tudo aqui, com a nossa formação, né? Que essa turma tá no 10º período. Então, a maioria dos colegas aqui já estão, né, finalizando mesmo. Final do ano já são psicólogos. Eu não, né? Eu ainda falta uma caminhadinha. Mas passa rápido. Passa rápido, isso mesmo. Então, assim, gente, eu agradeço, só gratidão mesmo por vocês estarem aqui contribuindo com a minha nota. E depois eu te pago uma cerveja, viu, Sérgio? Pois é, tá devendo uma visita pra gente. Tô mesmo, tô demais. Onde vocês mudem daí? Preciso conhecer Itoraí. Bom, pessoal, então é isso, tá bom? Eu agradeço. Vocês têm mais alguma coisa, assim, para falar bem rapidinho, que a gente tem 8 minutinhos só. Não, só que é muito interessante mesmo trazerem essa discussão e logo vocês vão estar aí também vivenciando isso. Muitas vezes o interessante para o profissional é pegar esse meio termo, né? Às vezes pega SUS, pega particular, pega... Então, assim, depende muito, né, das oportunidades que vão aparecendo e tudo, mas tem muita gente, é o meu caso mesmo, eu gosto muito do SUS, então é bom para vocês irem pegando essas bagagens, né? E logo vai ser vocês aí também.
E lembrando que quando eu comecei a atuar no SUS, é até triste a gente falar isso, mas as pessoas não estavam acostumadas com psicólogos do SUS que atendessem por mais de 20 minutos. Então, não é só porque você está no SUS que você não vai fazer uma terapia de qualidade com a pessoa que está lá te procurando, né? É você ter esse respeito com o paciente, com o usuário, seja qual for a classe social dele. É uma vida que você está lidando. O mais lindo da psicologia é isso, você poder ajudar, você poder acender a luz que a pessoa não está enxergando, né? Você conseguir iluminar o caminho dela. Às vezes ela está andando no caminho, não está enxergando nada, o psicólogo chega lá, ó, sabe? Isso, gente, não tem preço. É a coisa mais linda que eu acho da minha profissão. Eu sou muito grata por poder trabalhar com pessoas, com ter aprendido, né, com diversos tipos de pacientes diferentes. E assim, só um pedido mesmo. Sempre tenham ética, sempre acolham. Quem quiser ir para trabalhar no SUS, não é porque você está trabalhando no SUS que a pessoa não está te pagando R$ 500 pela sessão, que você tem que tratá-la de um jeito, né, inferior. Não, gaste assim o seu tempo, a sua qualidade com essa pessoa, com o tratamento dela. Queira vê-la bem, tanto quanto um paciente particular, por exemplo. É muito triste a gente ver que as pessoas iam lá e atendidas em 10 minutos, 20 minutos. Não existe. Não existe. Essa Isso é até medida, né? vergonhoso. Medida, fazer essa diferenciação, né? Eu também acredito, acho que é toda profissão, né? Eu, como educadora, né? Como professora, eu não posso diferenciar a minha aula lá na escola periférica da a aula da minha escola particular, né? Acho que, igual você está falando, é Exatamente. uma questão de comprometimento também, né? Uhum. Então, gratidão, meus queridos. Tchau, tchau. Ah, obrigado. Beijo, É isso. obrigada pelo convite. Tchau, tchau.